Bom dia, vamos para o nosso último encontro do Seminário de Teses em Ciências Criminais desse ano de 2023, hoje com a participação da Maria Eduarda Amaral. Muito obrigado, Maria Eduarda, pela tua disponibilidade, pelo teu interesse de colocar a tua tese em debate nesse projeto que já tem 3 anos, várias gravações lá no canal do YouTube, e a ideia é divulgar, potencializar a divulgação científica das teses de doutorado em Ciências Criminais. Agradeço muito à professora Aline Bruni, ao professor Rodrigo Garrido pela participação como debatedores. Aos demais participantes, fiquem à vontade para no final também colaborar com a discussão. E como a gente sempre faz, passo a Maria Eduarda para que, resumidamente, em 15, 20 minutos, faça desenhe os traços gerais da tese para depois a gente começar o debate. Então, Maria Eduarda, fica à vontade. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Vinícius. Queria deixar aqui meu agradecimento pelo convite para participar desse seminário. Como a professora Aline falava, definitivamente é uma iniciativa muito importante para que a gente possa seguir dialogando. E para quem apresenta, é muito legal também, porque hoje faz praticamente um ano que eu apresentei a minha tese. Então, voltar nela um ano depois, praticamente sem tocar, porque nesse ano eu fui pegando aos poucos para publicação, mas nunca sentei, assim, de fato, para vê-la novamente. A gente vê coisas que a gente, na época, achava ruim, e hoje a gente percebe que, de fato, era algo muito bom, e a gente percebe coisas que a gente fez e que faria diferente. Então, definitivamente é uma iniciativa muito boa, enfim, acredito que para todos, e fica aqui meu agradecimento especial ao Vinícius, ao Bruno, que provavelmente vai se fazer presente em breve, a Aline, que além de sempre minha inspiração, é hoje também minha supervisora de pós-doc na USP de Ribeirão Preto, e um agradecimento super especial ao Rodrigo também, que está de plantão, espero que não tenha nenhuma cena do crime para fazer por hora e que a gente consiga acabar esse diálogo então. Eu defendi minha tese em 20 de dezembro do ano passado, 2021. Ela foi feita, então, sob a orientação do professor Nereu Giacomoli, no programa de pós-graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul. E o título dela foi Entre as Ciências Forenses e o Processo Penal, a propositura de um diálogo interdisciplinar na regulamentação e na aplicabilidade prática da cadeia de custódia da prova pericial. Eu acho que é importante entender o âmbito do projeto em que essa tese foi desenvolvida, porque era uma bolsa de um projeto que se chama INCT Forense. Esse projeto é um projeto guarda-chuva que abrange uma série de universidades pelo Brasil inteiro e que também é estimulado, enfim, faz parte da Polícia Federal. Ele se presta, então, a estudar vários ramos das ciências forenses, genética forense, balística, documentoscopia, toxicologia, química forense. E lá no programa de pós-graduação em ciências criminais, o grande tema era estudar o laudo pericial de alguma maneira, em alguma das suas interfaces. Quando eu entrei no doutorado em 2018, por causa da minha formação um pouco mais interdisciplinar, porque eu não era formada em direito ainda, mas eu já era formada em biomedicina e eu tinha trabalhado por muito tempo com questões tanto de genética quanto de toxicologia, eu acabei sendo contemplada com essa bolsa e eu tinha que alinhar alguma temática que eu conseguisse de fato estudar, até porque eu não tinha a formação completa em direito. Conversando com o professor Nereu, então, era um debate que vinha sendo muito trazido no contexto brasileiro, que era o da cadeia de custódia, e a gente fez esse recorte, então, que dentro da questão da prova pericial, do laudo pericial, eu ia trabalhar com a cadeia de custódia em si. Eu qualifiquei a minha tese no dia 19 de dezembro de 2019. E no dia 24 de dezembro, o Bolsonaro sancionou a lei, a 13964, e o professor Auri estava na minha banca e ele estava com um projeto de lei, e ele me olhou e me disse assim: olha, se esse projeto for sancionado, se isso de fato virar lei, tu vai ter que encarar toda ela na tua tese. E foi o que eu fiz no meu segundo capítulo. Então, o meu segundo capítulo da minha tese, eu enfrento todos os artigos que foram inseridos, né, no Código de Processo Penal, desde um 158A até um 158F, para tentar entender como que se aplica isso na prática, se faz sentido, se não faz sentido, se tem uma aproximação com a realidade prática ou não. Então, o problema central dessa pesquisa, ele decorria justamente da fragilidade prática de uma implementação
digamos que de um cuidado um pouco mais efetivo com o vestígio, né, que vai ser analisado, então, como prova pericial. Tem uma lacuna que a gente percebe entre aqueles que produzem a prova pericial e quem utiliza no cenário jurídico, que é caracterizado tanto pelo distanciamento da própria linguagem que é empregada, como também pelo tipo de conhecimento em cada uma das áreas, né. Também pela ausência de movimentos de aproximação institucionais que priorizem o debate e principalmente que estimulem adequações necessárias no desenvolvimento da ciência forense. Então, o que a gente percebe é um entrave que deve ser superado para que a gente possa estabelecer, tanto cultural quanto institucionalmente, a importância de fato de uma devida cadeia de custódia. Porque uma coisa é ter na lei, outra coisa é de fato isso ser implementado e ter uma cultura para que se perceba que isso é importante. Precisa de investimento em órgãos de perícia, compartilhamento de estratégias de custódia entre instituições, publicidade de protocolos, para o cuidado da fonte de prova. Então, o objetivo principal da pesquisa foi compreender esse instituto de um modo mais geral, né, no seu sentido amplo, a sua aplicabilidade prática, como que essa temática tem sido trazida também nos tribunais, por isso que eu fiz uma busca jurisprudencial. Tive alguns objetivos específicos, como compreender o cenário de desenvolvimento da ciência forense, identificar algumas características e peculiaridades da prova pericial, determinar qual a dimensão de aplicabilidade dessa cadeia de custódia no contexto da prova pericial, tentar entender mesmo do que se trata esse instituto da cadeia de custódia, analisar as adequações práticas da 13964 da legislação, e principalmente compreender a partir de quais cenários que o debate sobre esse tema tem sido levado aos tribunais. E, no fim, talvez propor algumas balizas que pudessem ser utilizadas tanto para o desenvolvimento de uma cadeia de custódia mais efetiva, quanto para a compreensão dessa consequência jurídica, até a nível também de fundamentação da decisão. Então, de método hipotético dedutivo utilizado, emprego de técnica de revisão bibliográfica, consulta de jurisprudência, e eu também fiz algumas visitas técnicas em loco para ver como é que isso funcionava na prática. Fui até o INC em Brasília, visitei o IGP do Rio Grande do Sul também, fiquei um tempo lá conversando com os peritos e participando do dia a dia para ver de fato como isso acontecia. Então, como hipótese, tinha que se para uma efetiva regulamentação e implementação prática mesmo, dessa cadeia de custódia, para uma reflexão jurídica sobre esse tema, seria indispensável que a gente estabelecesse não só um diálogo interdisciplinar, por entender que esse é uma temática interdisciplinar, mas também estipular alguns regramentos que garantam essa troca de conhecimento e experiência. Eu estruturei a pesquisa em 3 capítulos, então, no primeiro capítulo, ele é um capítulo mais geral, mais introdutório, que pretende compreender as bases desse conhecimento científico, da ciência forense, da prova pericial no contexto do processo penal. Ele foi feito, então, a partir do desenvolvimento de um estudo científico de como esse conhecimento científico permeou a ciência forense. Na sequência, eu desenvolvi, então, um tópico sobre fundamentos mais teóricos práticos da perícia criminal, que eu busquei tratar do sistema de perícia brasileiro, dos sujeitos que são responsáveis pela perícia, da necessidade de imparcialidade e independência pericial, compreensões sobre fato, vestígio e evidência, para, então, eu entrar no estudo da prova pericial em si. E no estudo da prova pericial, eu busquei afastar aquela ideia do científico, que é algo inquestionável, algo que a gente não possa rebater ou trazer como dúvidas, que inclusive é algo que eu venho estudando agora a nível de pós-doutorado, que é justamente a questão dos erros forenses, que há uma série de cometimento de erros que podem acontecer durante esse processo. E eu tratei, então, de justificar a importância da cadeia de custódia nesse cenário, seja pelos limites impostos à produção da prova, decorrente da própria natureza da perícia, quanto pelo próprio controle procedimental inerente ao exame de corpo de delito. Eu adentrei, então, no segundo capítulo, que esse é o capítulo que eu enfrento toda a legislação. Foi proposta uma análise do Instituto a partir de 7 perguntas de ouro, que eu tive inspiração num livrinho
salvo engano, é um livrinho mexicano, que ele traz 7 perguntas de ouro, que é o quê, por quê, onde, quando, quem, como e com o quê. Essas perguntas serviram, digamos, como fio condutor para que eu pudesse desenvolver uma compreensão mais abrangente do Instituto, e a partir de cada uma dessas perguntas eu ia encaixando os artigos da legislação e enfrentando eles e entendendo como que eles se colocavam. Nesse caminho, então, eu vi que tem uma série de insuficiências práticas na redação, que acaba deixando meio que, digamos, um vácuo legislativo, seja pela próprio conceito de cadeia de custódia, que é um conceito defasado, que já está na lei, seja pelo próprio conceito de vestígio também, pelas etapas que estão elencadas no 158B, que não necessariamente todas elas vão ser enfrentadas. A impressão que eu fiquei quando eu analisava é que eles, além de ter pego aquela portaria 82 da Senasp de 2014, ter feito quase que um copia e cola, digamos, um pouco piorado para a legislação, aquelas etapas do 158B me parece que se adequa de maneira bastante clara, digamos, no exame de DNA, mas não necessariamente vai se enquadrar em outros tipos de perícia. O que mais? Também pela própria determinação das centrais de custódias, que é algo extremamente necessário que se tenha, mas que não é simplesmente colocar numa legislação para que isso de fato aconteça, porque precisa de um investimento, de fato é algo muito caro, muito dispendioso, né? Precisa de muito investimento, que seria praticamente impossível, né, na vacatio legis, que foi de 30 dias. E também pelo fato de excluir uma série de indivíduos que são responsáveis pela própria custódia do vestígio. Essas foram algumas limitações. De qualquer forma, eu assumi que essa é a legislação vigente e, apesar dessas limitações, a gente tem que ter ela como base, e ela se coloca como uma diretriz de orientação de manejo da custódia dos vestígios. Mas é importante que a gente não entenda ela como impositiva. Ela não possui uma taxatividade prática que limite a aplicação dessa cadeia de custódia em outros cenários mais complexos. Por exemplo, no artigo 158 da A, diz que vai ter cadeia de custódia em vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime, mas não só. Tem uma série de outros vestígios que não são coletados nem em locais ou nem em vítimas de crimes, que também precisam de cadeia de custódia. A partir disso, eu passei a questionar se de fato é necessário que tenha um detalhamento tão técnico e verticalizado na lei, ou se seria mais interessante ter alguma questão principiológica, né, algumas bases principiológicas estabelecidas que sustentem esse instituto e que delegue aos órgãos especializados a regulamentação da cadeia de custódia em cada caso, na linha de uma norma penal em branco, como tem na lei de drogas. Eu entendi acertada essa segunda opção, então, de ter uma norma que delegue, e consegui, então, ao longo desse segundo capítulo, identificando todos os artigos, trazer uma base principiológica que se enquadra na maioria dos cenários, digamos, talvez em quase todos os cenários que tratam de cadeia de custódia, elencando alguns princípios que são eles: o da preservação, o da mínima intervenção, o da integridade de fonte de prova, o da documentação, o princípio da mesmidade e o da publicidade das informações, que daí faz o link com o processo. Parti para o último capítulo, então, que eu adentrei na análise mais técnica e teórica dos questionamentos jurídicos que permeiam a prova pericial. Esse foi, sem dúvida, o capítulo mais difícil de ser feito, o mais jurídico também. Eu inicialmente me preocupei com o estudo das principais doutrinas que já tinham se debruçado sobre isso, a doutrina do professor Geraldo Prado, que é a grande referência no Brasil, a doutrina do professor Gustavo Badaró, que se liga muito com a doutrina espanhola também. E um segundo momento, eu parti, então, para a busca jurisprudencial, que era para tentar entender a partir de quais cenários que o debate sobre a cadeia de custódia era levado até os tribunais. Então, tive que fazer um recorte, eu fiz análise TRF4, os TJs Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e STJ. Para os tribunais, eu usei o termo de cadeia de custódia e o filtro que eu apliquei foi apelação criminal. A busca foi realizada tanto no interteor como na ementa.
Depois eu tive um critério de exclusão e no STJ também usei o mesmo termo, mas sem filtro, analisando todas as decisões que retornavam, porque eram poucas. As decisões que eu analisei foi de 2 de outubro de 2014 a 16 de setembro de 21. Construí um banco de dados com algumas variáveis tabuladas e o critério de exclusão foi o termo quando cadeia de custódia aparecia só em emendas colacionadas, não sendo matéria mesmo, né, daquele caso. Analisei 187 decisões e delas 11 foram reconhecidas a irregularidade da cadeia de custódia. Dessas 11, em só 3 elas foram proferidas após a vigência da lei e que provavelmente, né, com certeza os casos não foram após a legislação. Dessas 11 decisões, então, que representam quase 6% da amostra, em 8 delas, a questão foi enfrentada a partir de uma reanálise fático-probatória e o pedido foi de absolvição por insuficiência de prova. Ou seja, em 94% dos casos, os magistrados entenderam pela ausência de regularidade na cadeia de custódia ou não sequer adentraram na discussão. E foi importante essa busca para entender, de fato, como é levado e como muitas vezes a gente questiona em preliminar de nulidade e a questão nem é enfrentada no tribunal. Eu não sabia como expor muito bem esses resultados e eu eu agrupei elas em grandes grupos, que de acordo com a temática. Então, teve um grupo de boa-fé, fé pública do agente, presunção de legitimidade, ausência de demonstração da quebra da cadeia de custódia do prejuízo, divergência em documentos oficiais, alegação não analisada por inovação recursal, lapso temporal. Então, foram 14 subgrupos dos quais eu consegui elencar, agrupar, né, essas decisões. Já partindo para o final, então, dessa busca jurisprudencial, eu consegui concluir que tem uma heterogeneidade muito grande de pedidos e de alegações jurídicas que passam esse instituto da cadeia de custódia, e isso é justamente consequência de uma carência no debate como que a gente tem que levar, como que a gente tem que entender essa cadeia de custódia, é também consequência de uma carência de diálogo entre as instituições e de uma série de incertezas jurídicas, práticas e legais que sustentam esse instituto. São fundamentações que não enfrentam, na maioria das vezes, questões da custódia da prova de uma maneira mais aprofundada e que sequer os juízes chegam a tocar em informações técnicas e mais especializadas. Na maioria dos casos, a alegação foi levada em preliminar de nulidade, o que acaba impossibilitando qualquer tipo de reanálise fático-probatória, que é importante no caso de cadeia de custódia, né? E, de novo, naqueles casos em que houve reconhecimento de quebra, houve o pedido, então, relacionado por insuficiência probatória. Bom, eu não citei na pesquisa porque veio depois, mas teve, então, já o julgado do STJ de relatoria do ministro Schietti, que ele entendeu que é o juiz que tem que valorar se aquela prova, aquela cadeia de custódia de fato foi quebrada ou não. E o que eu propus no final é justamente um cenário em que os próprios peritos também consigam participar desse diálogo. Então, tentei propor que alguns órgãos de perícias também colaborem de maneira mais ativa no contexto processual, sendo responsável pelo estabelecimento de regras mais técnicas referente à custódia do vestígio, fornecendo informações a partes e justamente participando desse momento probatório. Entendi necessário também vincular a fundamentação dos juízes, tanto as informações do perito quanto aos princípios que eu consegui elencar no segundo capítulo, tudo isso a partir de uma implementação de, digamos, uma política nacional de cadeia de custódia que engloba executivo, legislativo e judiciário. Entendi que pelo menos 3 alterações legislativas seriam necessárias, muito embora eu não as criei, não criei artigos de lei, que seria a redação de um artigo específico que contemplasse essa principiologia desenvolvida, estabelecendo a necessidade de um magistrado argumentar, a partir de cada um dos princípios, qual o raciocínio empregado naquele caso, para justificar ou não a integridade da cadeia de custódia. A inserção de uma norma que delegue, então, aos órgãos responsáveis
pela cadeia de custódia interna e externa essa padronização dos procedimentos e a obrigatoriedade do cumprimento do ditame legal, sob pena de não ser possível da autenticidade e integridade do vestígio. Então, entendendo justamente que essa interdisciplinaridade deve perpassar o estudo da cadeia de custódia e buscando justamente que esse conhecimento seja compartilhado, seja a partir de várias frentes de atuação, eu entendo que é extremamente necessária na própria prática pericial o desenvolvimento de parcerias acadêmicas, seja para o desenvolvimento de novos protocolos, instrumentos, softwares de gestão de custódia que facilitem essa rotina forense. Acho que a única maneira da gente, de fato, conseguir implementar uma cadeia de custódia efetiva é a partir do diálogo, da troca de informações, do compartilhamento de experiências e do investimento direcionado mesmo para esse fim. Foi isso que eu trouxe na minha tese, de uma maneira mais geral. Admito que nem vi se eu acabei passando do meu tempo ou não, mas, mais uma vez, fica aqui meu agradecimento e estou aberta ao diálogo para que a gente possa conversar sobre isso. Obrigada, Vinícius. Tá ótimo, obrigado. Maria Eduarda foi bem objetiva nos pontos mais importantes que me parecem da tese, então acho que geriu muito bem o tempo. Passo diretamente ao professor Rodrigo para que faça, ou para que inicie os debates, e agradeço também pela participação e pelo interesse de participar do nosso seminário. Rodrigo, fica à vontade. Beleza, Vinícius, obrigado. Agradecer também pelo convite, é uma novidade para mim participar desse tipo específico de análise de trabalho, né? Esse ano até tive uma experiência também curiosa, esse ano passado, até com a Luísa, que a Maria Eduarda comentou, foi trabalhar também com uma análise dessa online no Data Privacy, de um livro que eles estavam produzindo. Então, achei isso bem curioso e considero também que esse tipo de trabalho se enquadra, de alguma forma, naquilo que a gente também já discutiu, o Vinícius teve nessa oportunidade, de conhecimento aberto, de ciência aberta, e isso, para mim, também é importante. Rodrigo, se me permite, o da Luísa foi de cadeia de custódia? Foi sobre banco de DNA. Ah, bom. É que eu participei com ela também no Data Privacy, só que foi mais específico de cadeia de custódia. Até saiu há pouco tempo, eu acho. Então são dois que ela teve Ou talvez seja até o mesmo, só que em partes diferentes, né? Saiu há pouco tempo, não saiu esse relatório? Saiu. Então, de repente, você estava comigo naquele dia lá, não estava, não? Que estava É possível. não sei. Mas beleza. De qualquer maneira, é uma novidade para mim, aquele tipo de trabalho, e esse aqui, que também, de alguma forma, se assemelha, né? Eu não sabia exatamente o que o Vinícius queria, né, quando me convidou, e aí depois, entendendo melhor, né, que você tinha já terminado aí a tese e tal, eu comecei a compreender. Vamos lá. Então, Maria, a proposta aqui eu fiz algumas anotações de temas que, para mim, ainda geram algum tipo de dúvida ou curiosidade na normatização, e outros que eu tenho vivenciado e tenho percebido problemas realmente assim, objetivos, assim, no trabalho, o que gera de problema. Primeiro, eu queria fazer uma colocação que você, na verdade, já se adiantou, né? Essa questão desse marco temporal que, feliz ou infelizmente, pegou sua dissertação, né? Sua tese, desculpa. Você começa sem uma normativa legal, né? E depois termina com uma lei estabelecendo como isso deve ser feito. E aí eu senti algumas questões, algumas faltas, que talvez porque eu não li a tese inteira, né? Eu li, vamos dizer, as conclusões de cada capítulo, não é isso? Que você me mandou, e aquele resumão. E aí me pareceu que em alguns momentos você enfatiza essa falta de, não sei o termo que você usa lá, falta de norma, falta de um protocolo, e acho que depois da lei, por mais que tenham muitos problemas, mas eu acho que de qualquer maneira foi gerado um protocolo nacional. Né? Não sei se da melhor maneira, volto a dizer, tenho certeza que com muitos problemas, mas de qualquer forma foi gerado. Então eu teria alguma restrição em enfatizar que não tem norma, que não tem protocolo. Eu não sei o termo que você usa, eu já me esqueci. E, sem dúvida, eu estou falando uma coisa que aparece nas conclusões, que certamente no decorrer do texto você minimizou, por conta exatamente da lei.
mas nas conclusões eu fiquei assim, pô, mas não tem, mesmo depois de ter lei, né? Então eu senti um pouco essa falta, mas tenho certeza que no texto isso está melhor explicado. Que mais? Gostei muito de uma ênfase que você deu aí na sua apresentação e que também está lá nos pontos que eu li, e certamente muito melhor no decorrer do texto, que é essa ênfase na limitação da definição de vestígio. Eu acho que ficou muito limitado. E é o que você falou, foi um corta e cola lá do documento da Senasp. Inicialmente, eu também achei que não cabia aquilo ali para uma lei. Eu achei que estava muito protocolo, receita de bolo para uma lei. E acabou que também não resolveu, porque alguns outros pontos, se alguns pontos estavam, entre aspas, o que eu vou falar, mas assim, muito detalhado para uma lei, para outros esse detalhamento não resolveu porque também não explicou exatamente, que é o caso exatamente do vestígio e a própria definição de cadeia de custódia, né? Entre outros pontos, mas eu também, isso eu gostei da sua ênfase nessa necessidade de uma definição diferenciada de vestígio, ou então simplesmente a colocação de uma coisa assim mais principiológica, como você diz, para que deixasse a definição para aqueles que vão usar. E eu tenho sentido muito esse problema em trabalhos de alunos, que acabam indo para outros caminhos quando vão falar de cadeia de custódia, que não se enquadra exatamente ao que está na lei. Começam a falar de cadeia de custódia, sei lá, da prova testemunhal, cadeia de custódia dos dados de interceptação telefônica, cadeia de custódia de um monte de treco que eu falo, pô, mas não está na lei. Aí eu fico meio confuso, não que é o que você falou, a gente tem que ter uma visão como aquilo ali sendo a base, mas de qualquer maneira ficou estranho, se por um lado tentou especificar muito, por outros a especificação deixou a desejar. Então gostei disso. Com relação aos princípios, também antes de falar dos princípios, como você disse, eu não li, né? Como você disse que atacou artigo por artigo, lá no segundo capítulo, né? Acho que foi o segundo capítulo, porque eu volto a dizer, não sei se todo mundo tem essa percepção, ela me mandou o trabalho, além daquele resumo, ela me mandou o trabalho sem vamos dizer assim, sem os resultados, né? Só com a conclusão, porque ela está usando lá para publicar e tal. Mas já que você atacou cada um dos artigos, depois me fala se você chegou a mexer com o 158A, parágrafo 2º, porque esse é um que eu quero arranjar uma grande confusão com o direito administrativo, porque a definição de agente público foi tomada pelo direito penal ou pela segurança pública como agente de segurança pública. E agente público é um negócio muito amplo, que não cabe só isso. Né? E aí eu fico sempre brincando nas aulas, eu falo, olha, imagina a professora de biologia saindo de ciências, saindo do ensino fundamental da escola pública e chegando na esquina e encontrando um local de crime. Eu acho que tenho certeza que ela é agente público e tenho certeza que pela formação científica ela tem como perceber a importância daqueles vestígios. E nesse momento ela se torna obrigada a preservar. Então, mas eu tenho buscado e já encontrei um início, não sei se é realmente o início, mas parece que na lei do SUSP, fugiu o nome, fugiu agora, da segurança pública, quando criaram fugiu o nome, igual tem o SUS da saúde, o SUSP da segurança pública, usaram o termo agente público para designar os agentes dos órgãos de segurança. Eu acho que ali começou essa confusão. E começaram a generalizar agente público como sendo agente de segurança, o que não é. Então, depois, se você tiver também mexido com isso, me fala, porque é algo que eu estou muito curioso. Agora, vamos lá. Falar um pouquinho dos princípios, e aí eu já vou falar de uma forma realmente do uso aqui, do cotidiano, daquilo que eu percebo no meu dia a dia. Né? Eu me importo pouco com o princípio da integridade. Sabe por quê? Porque, sobretudo, quem trabalha com vestígio biológico sabe que mais cedo ou mais tarde vai estragar. Não adianta congelar, não adianta... Vai estragar, vai dar um problema e aquilo vai se deteriorar. Então, eu assumo aquela ideia inicial de que são provas
irrepetíveis. São provas que, se não são no momento inicial, vão se tornar irrepetíveis em algum momento. Então, a integridade, para mim, importa menos. O que importa mais, sem dúvida, é o que eu vou generalizar aqui como rastreabilidade, que entra a documentação, que entra a publicidade, né, se é esse o termo que você usou, que entra, sobretudo, a mesmidade. A mesmidade, volto a dizer, descontada a integridade, considerando simplesmente que aquilo eu posso dizer que é exatamente o que foi coletado, independente se aquilo se deteriorou. Até porque também é princípio da ciência forense aquela ideia de que o vestígio pode se modificar em virtude das energias que atuam sobre ele. Então, desde o local do crime, eu tenho que perceber que talvez o vestígio que eu tenha encontrado não seja exatamente igual ao que ele era inicialmente. E aí, um exemplo maior seria num incêndio, quando eu encontro o material todo derretido, e a despeito de não poder de imediato dizer do que se tratava, eu sei que é alguma coisa diferente, mas que o calor transformou, seja no material biológico, que desde o momento inicial, ou sobretudo no passar do tempo, vai se modificar. Então, para mim, o mais importante de tudo é permitir a rastreabilidade. Mesmo que ao rastrear, ao final eu percebo, olha, isso aqui não se presta mais para o exame, mas eu consigo dizer que exatamente não se presta, mas é o mesmo material que eu coletei. E isso resolve para mim. Uma briga que eu tinha sempre lá no DNA, quando eu trabalhava no DNA, era que eu ficava, que não é a briga, eu ficava brincando. Eu falava assim para o pessoal do administrativo que recebia material para exame, eu falava, quem deixou isso aqui? Quem entregou esse material aqui? E aí a primeira resposta era, isso aí veio da delegacia tal. Eu falei, não é isso que eu perguntei. Eu quero saber quem deixou, quem pegou, quem entregou aqui. Porque isso tem a ver com rastreabilidade. Dizer que a delegacia tal pediu um exame, isso não me diz nada. Agora, saber como isso saiu, quem pegou lá, seja na delegacia, entregue pelo perito, seja direto no local, aí é outra questão também de como é que esse caminho vai se dar, mas a rastreabilidade, para mim, é essencial. Para mim, só com a rastreabilidade eu posso ter contraditório. Não importa que deteriorou, volto a dizer, não me importa se deteriorou e se não me presta mais para exame. O que me importa é saber se aquilo foi o que foi coletado. Então, aí é uma vivência minha aí para contribuir na sua discussão sobre princípios. Você falou também em alguns momentos na sua apresentação, e falou lá também no que eu li, sobre essa dificuldade administrativa mesmo e até financeira, no sentido de estabelecer tudo que seria necessário para se ter aquela regra lá cumprida. E aí eu vou te falar, eu também no início pensava muito na questão da central de custódia. Eu pensava que isso seria a pior parte. E confirmo para você que em muitos lugares não tem ainda central de custódia, né? Ou se tem, é a central de custódia antiga, que nunca funcionou e continua não funcionando, porque não tem espaço para nada, não tem adequação para vestígio biológico. Então, eu pensava que isso era o mais importante. Mais importante não, o mais difícil de se obter por falta de dinheiro. Mas vou te falar, eu tenho visto coisas muito bobas e que também estão gerando problema. Por exemplo, aqui da minha vivência de novo, acabei de pegar ali agora, eu tenho recebido, às vezes, assim, meio grama de cannabis num saco de 1,5 metro. Por quê? Porque não tem mais o saquinho pequeno. Então, acaba que a cadeia de custódia vira simplesmente uma necessidade mecânica. Eu tenho que colocar isso aqui num determinado saco que tem um número para eu rastrear e colocar isso na FAV. Só que aí vira o que tem. Eu não tenho mais o saquinho, eu coloco. Outro dia eu recebi um projetil num saco que era do meu tamanho. Então, assim, acaba que isso está gerando, aí pensando como gestor público, você está perdendo muito dinheiro, você está fazendo a coisa só porque tem que fazer, e não, a gente sabe que as compras é tudo mais complicado no setor público, e aí não está acompanhando. E isso não era o mais caro. Comprar o saco não é o mais caro. Certamente mais caro seria construir um prédio para fazer uma central de custódia, né, que também tem que se discutir, porque se a gente mantiver as coisas como estão, sem comunicação para poder descartar eventualmente vestígios que já foram utilizados, que já transitou em julgado e tal, a gente vai precisar daqui a pouco construir prédios e prédios para poder guardar vestígio, o que também é um negócio que tem que se discutir. Eu tentei enfrentar um pouco isso com relação ao DNA e até em alguns trabalhos que eu escrevi, mas eu estou vendo problemas em coisas mínimas, por exemplo, no saco plástico.
Ainda com relação às questões mais, a meu ver, mais simples e que ainda geram problemas, ou que estão cada vez mais gerando problemas ainda em relação à cadeia de custódia, eu vou falar sobre a FAV. Essa folha de acompanhamento, ela, sem dúvida, até pelo que eu falei antes, ela é importantíssima, porque ela me permite essa documentação, essa publicidade e, de forma geral, me permite a rastreabilidade. Só que se essa folha for realmente uma folha de papel presa ao vestígio, isso quase que não adianta de nada, porque se houver dúvida, vai ter que ser questionado, vai ter que buscar o vestígio, vai ter que buscar a folha, isso tem que estar tudo vinculado de forma digital ao procedimento inicial e aí ao eventual processo, porque senão gera um grande problema, só é um papel que eu carimbo, que eu solto de um grampo, e cada vez que eu solto de um grampo, rasgo um pedacinho. Então, no final, eu tenho um papel todo remendado, preso num vestígio, guardado lá numa possível central de custódia, e que sabe lá como vai estar guardado, e que talvez isso aqui até se destrua. Então, essas FAVs têm grande sentido, mas elas têm que ser digitalizadas. Elas não podem ser apenas um papel, porque isso não dá certo. E essa é a realidade do Rio. Eu não sei como é a realidade em outros lugares. Que mais? Com relação à pesquisa que você fez jurisprudencial, eu cheguei a buscar alguma coisa no TJ do Rio. Tem um trabalho que eu fiz com uma aluna aqui do mestrado, ela fez na disciplina de ciência forense, e que ela buscou alguma coisa. E aí, só confirmando o que você viu, né? Basicamente, as decisões estão baseadas se trouxe ou não prejuízo, é muito baseada naquela ideia de que só tem nulidade se teve prejuízo, né? Se não teve prejuízo, isso não há o que se questionar de nulidade. Achei importante você enfatizar que quem tem que provar se aquilo trouxe ou não prejuízo é o Estado, né? O Estado tem que provar se aquilo ali, não teve prejuízo nenhum, a cadeia foi quebrada, mas isso não trouxe nenhum prejuízo, porque não é o que se vê. Eu também tenho mais um questionamento aqui que não ficou claro para mim, se naqueles dados que você levantou, se houve mudança da forma de agir nesse sentido da quebra da cadeia pelos juízes, né? Ou mesmo, não só pelos juízes, mas se nesse diálogo processual houve alguma mudança após a lei. Se mudou o que era questionado antes da lei para o que passou a ser questionado depois da lei. Que mais? E por fim, aqui só uma questão, porque na verdade o que eu achei ontem, e você falou alguma coisa hoje que me fez lembrar. Você assina aquele artigo sobre ciência forense ou ciências forenses. Não vou entrar nessa discussão, mas vou te dar e também não li, acho que eu vi o artigo, mas não li. Para mim, uma das características que torna a ciência forense uma ciência, e que para isso depende de ter um objetivo próprio, é a cadeia de custódia. Para mim, a cadeia de custódia, ou a custódia do vestígio, ela é o objetivo próprio da ciência forense, que não tem em outras ciências. Até tem em outras ciências essa discussão. Por exemplo, na ciência florestal tem discussão sobre cadeia de custódia da árvore que foi cortada. Na bovinocultura tem discussão sobre cadeia de custódia da carne. Mas eu acho que a cadeia de custódia do vestígio deve ser observada como um dos objetivos dessa ciência. É uma das coisas que permite dizer que isso é uma ciência, o estudo da cadeia de custódia. Isso não é de outra ciência, isso é só da ciência forense. Então, Maria, só levantei alguns pontos, não sei se importantes ou não, mas aí a gente discute mais, tá? Parabéns aí. Obrigado, Rodrigo. Acho que a ideia é essa mesmo, levantar os pontos para a gente ir pensando e para a gente avançando na divulgação e nos reflexos da tese da Maria Eduarda. Passo agora à professora Aline Bruni, a quem também agradeço muito pela participação. Fique à vontade para também continuar com o debate. Obrigada, bom dia a todos e a todas. Obrigada, gostei bastante da experiência do Rodrigo, né, que ele coloca uma série de pontos muito importantes, acho que do ponto de vista prático, né, de quem realmente tem que, apesar de não concordar com tudo, mas achei bem interessante. Bom, primeiro, né, de novo agradecendo aí o formato desse encontro, que é muito legal, né? Então, parabéns aí para os organizadores. Obrigada também pelo convite.
Obrigada, Maria Eduarda, né? Eu fui da banca da Maria Eduarda, então tive acesso ao texto completo, tá? E conheço a Maria Eduarda já há bastante tempo, né? Porque acabamos aí, por uma coincidência feliz, ficando na mesma área, né? De ciências criminais dentro do INCT Forense, né? Do CNPq. E apesar de eles trabalharem bastante com a parte realmente do direito, da discussão, a gente trabalha mais com a parte prática, né, do que da definição das ciências criminais, né? Mas é legal porque a Maria Eduarda também tem aí uma dupla formação, né, que ajuda bastante, e na área técnica e na área de direito, tá? Eu também tenho, né? Então a gente acabou se identificando aí com essas particularidades, tá? E sobre o tema, né, na cadeia de custódia, a gente discute bastante, né, nesse ponto. Eu mesma escrevi um capítulo em 2020, eu escrevi outro em 2021, e em 2022 eu já quero escrever tudo de novo, porque nem eu concordo mais, né, com várias coisas que eu escrevi. Eu acho que essa é a beleza do direito, né, da parte que não é técnica, de você realmente poder rever até os seus próprios seu próprio entendimento, tá, sobre o assunto. Eu acho que isso é muito bom. Então gostei que a Maria Eduarda também se sente assim, né, que ela falou no começo, né. Eu acho que isso acontece com todo mundo que escreve. Às vezes você olha um texto seu de um tempo atrás e fala, nossa, por que eu escrevi isso? Ou por que... Enfim, você acaba sendo... A autocrítica, eu acho que é bem importante também, tá? Sobre os conceitos, né, da cadeia de custódia, eu acho que o pior, assim, as piores coisas relacionadas à cadeia de custódia mesmo. Travou para vocês? Alô? Oi, a imagem tinha travado um pouquinho, agora acho que voltou ali. Tá bom, então. Não, acho que a pior coisa mesmo do conceito da cadeia de custódia, né, dos conceitos que ali, e ela nem foi, na verdade, algumas coisas foram só copiar e colar, né, das normas da Senas, porque ela piorou uma série de coisas, conseguiu pegar uma coisa que já era vaga e piorar, né? Então, realmente, essa lei eu acho que ela vai ser um problema para todo mundo, né? Para quem faz a cadeia de custódia, para quem é o receptor da cadeia de custódia, que sem dúvida são o acusado ou a vítima, tá? Porque o juiz, enfim, toda esse público tem que entender o que se quer dizer ali. Para mim, a pior coisa realmente é a definição de vestígio, né? Que além, ela consegue ser anacrônica e errada ao mesmo tempo, né? Assim, porque então isso vai acabar ficando mesmo para interpretação jurisprudencial, né? E esperamos aí que também que os peritos, o pessoal da parte técnica ajude, né, nisso, porque a minha grande preocupação da cadeia de custódia, como também sendo da parte técnica, é verificar que muitas interpretações validadas ficam só no campo do direito, não tendo a participação dos profissionais da área técnica, que são os que realmente são capacitados para entender ou não, né, cientificamente o que está acontecendo com determinado vestígio. Então, aí, né, nesse artigo que o Rodrigo citou, né, antes, que a gente acabou de escrever, né, Ciência Forense e Ciências Forenses, a gente tenta fazer esses alinhamentos com a doutrina internacional, né? Então, por exemplo, eu já li várias vezes, né, para o direito existem crimes que não deixam vestígios, né? Para a ciência forense isso não existe. Então, assim, realmente tem um problema de entendimento muito grande, né? E se a gente considerar aí a Declaração de Sydney, que é o documento mais novo internacional que discute vários conceitos, a gente tem que o vestígio, ele é uma fonte de informação. É assim que eles definem o vestígio. Então, não tem a ver com ser material, digital, é o que você pode obter de informação. E aí entra, né, que eu anotei aqui, no que o Rodrigo comentou aí um pouco sobre integridade e princípio da mesmidade, né, e eu discordo um pouco, né,
eu concordo e discordo ao mesmo tempo, concordo em parte, né? A integridade, achei muito legal, Rodrigo, você ter colocado isso, e eu sempre falo isso nas aulas que eu dou, né? Que a perícia, ela se encaixa tanto em prova cautelar, como não repetível, como antecipada. Assim, é extremamente importante entender esses três pontos da perícia, porque realmente a importância de se analisar um vestígio o mais rápido possível quando ele é material e sujeito à degradação é extremamente importante, né? E aí, sobre quebra, por exemplo, desse vestígio não está mais íntegro depois de um tempo, ou eventualmente por uma contraprova, ou o que quer que seja, tá? Seria importante, né, que isso fosse colocado em termos aí até de confiabilidade, né? Quanto tempo você tem de confiabilidade para análise de um DNA ou de eu acho que falta esse tipo de informação na nossa parte técnica, que deveria vir dos peritos, né? Que deveria vir aí da parte que realmente trabalha com isso. Então, você, como perito, ou outros peritos que trabalham com DNA, outros vestígios biológicos, dentro das condições, né, você falou aí da central de custódia, etc., mas dentro das condições periciais do seu estado ou do seu centro de perícia, qual seria o tempo da confiabilidade de um vestígio? Que ele realmente poderia dar resultados importantes para serem analisados. Acho que isso seria, assim, uma coisa, já dando ideia para vocês avaliarem, né? Outros pontos terríveis que eu acho também da lei, né, que a Maria Eduarda também pegou muito bem, né, na tese dela, né, e que o Rodrigo também falou, a parte do agente público, né? Quem é esse agente público? A gente entende que só pode ser o perito, não tem outro agente público que tem treinamento para reconhecer. Então, a gente viu casos recentes, até que não vou citar, né, porque eu sei que depois até pode ir para o YouTube, mas que cadeia de custódia foi totalmente destruída, né, pelos tais agentes públicos, né? Então, você realmente tem um problema muito, muito complicado, tá? Quanto à ausência de protocolo, né, que também foi citada aí, eu concordo com a Maria Eduarda, né? Eu não acho que a lei, por si só, é suficiente para protocolizar, sei lá se esse verbo que se usa, né? Nisso eu discordo do Rodrigo, porque cada vestígio tem a sua característica, tem o seu começo, meio e fim, né? E esse começo, meio e fim, ele precisa estar regulamentado, ou pelo menos, enfim, existir alguma forma de ter um protocolo mínimo, né? Para as perícias, de acordo com o tipo de vestígio. O que seria legal, que eu acho, para os peritos e também para a gente como sociedade, né? Porque uma vez um perito falou assim, o laudo só interessa ao juiz. Eu totalmente discordo, colega. O laudo ele é público, sabe? Assim, ele faz parte de uma avaliação que teria de ser disponibilizada, né? Deveria ser, inclusive, público, né? Em casos, obviamente, que não ocorra em segredo de justiça a investigação, mas assim, até depois que terminar, tudo bem, por algum tipo de segurança, ele ser, né, não ser público no começo da investigação, eu até concordo, mas quando terminado, né, um auto findo aí, a gente precisava ter acesso a esses laudos até para entender como eles estão sendo feitos, tá? Então, toda a sociedade ganha, né, com a publicidade aí dos exames periciais. E aí, a gente tem aí o que eu acho que melhoraria, né? Tem um certo tipo de protocolo, dependendo dos vestígios. A gente sabe que vai ser impossível ter protocolo para todos, tá? Mas a gente tem aí orientações internacionais que podem ajudar ou podem seguir aquele protocolo. A troca de informação, né? Entre os centros de perícia, que eu acho que é um problema muito grave quando a gente fala na qualidade aí de laudos, etc., ou até de cumprimento da cadeia de custódia, né? Eu também discordo do Rodrigo quando ele fala, né, que a ciência forense ela
ligada totalmente aí à ciência à cadeia de custódia. Eu discordo um pouco, acho que é importante, porque a cadeia de custódia é importante, mas você tem aí uma série de pontos, né, que, infelizmente, no Brasil, a ciência forense ela acaba sendo entendida só como criminalística, né, e não como toda a parte. Você tem ciência forense no direito civil, você tem no direito trabalhista, e você poderia também utilizar esses dados, né, para orientar políticas públicas, né, preventivas, utilizando dados de inteligência, de ciência forense para o caso de inteligência. Aí forense, que não é a mesma coisa de inteligência policial, né? Que são coisas totalmente diferentes que o pessoal usa, né? Por exemplo, quantos laudos realmente são utilizados para embasar decisões judiciais? Né? Outro dia vi uma decisão aí que alguém mandou num grupo, que o juiz não quis usar o laudo de DNA, porque achou que todas as outras provas eram ok, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, até que ponto a gente tem essa comunicação, né? O laudo consegue realmente atingir o juiz, que é o primeiro receptor, mas não o único, tá? Até que ponto a gente realmente um juiz entende o que está escrito no laudo, que tem muito essa discussão, né? O laudo é tido como verdade inquestionável, né? Tanto pelos peritos, quanto, às vezes, é difícil para o juiz ter conhecimento para entender aquela parte, e tudo isso é importante tem importância relacionada à cadeia de custódia. A cadeia de custódia não é um conhecimento novo, né? Ele é utilizado, o Rodrigo aí deu vários pontos onde ela pode ser utilizada, né? Na parte industrial, comercial, né? Ela é utilizada em vários pontos, por exemplo, o certificado de origem, etc. Mas realmente na parte onde você trabalha, né, com direitos e garantias fundamentais, você precisa ter uma cadeia de custódia que não pode ser flexibilizada, né? Porque quando você flexibiliza, você tem dois tipos de prejuízos, né? Ou para o acusado, eventualmente, que ele pode ser condenado e não ser ele realmente o autor da ação, ou para a sociedade, né, onde você tem uma quebra aí de cadeia e que você não consiga realmente atribuir, né, autoria e materialidade corretamente, tá? Então, tudo isso é importante. Em termos de conceituação ainda, né, o artigo lá 158A traz, né, no caput dele, tem gente que entende que aquilo não é o conceito de cadeia de custódia, né, mas se a gente for olhar, né, ele está em acordo também com a ISO, né, 21043, existe aí quando você pega documentos internacionais na área forense, você tem, sim, um alinhamento interessante, tá? Então, eu acho que esse é o maior desafio, né, para completar aí, não ficar falando muito tempo também, dar espaço para o debate. Acho que o grande desafio nessa lei, né, de cadeia de custódia é a gente entender que os termos que são imprecisos, como preferencialmente, né, ela tem que ser preferencialmente, para mim ela não tinha que ser preferencialmente, tinha que ser feita exclusivamente, né, por perito criminal, a parte dos vestígios, enfim. Eu acho que precisa de uma pacificação desses termos que são controversos, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, tá? Eu acho que essa discussão não pode ficar só na parte do direito, ela tem que ter uma participação efetiva dos peritos nesses pontos controversos, o que é vestígio, o que é enfim, o que é preferencialmente, enfim, né? Tem que ter um entendimento. As associações de perito precisavam lançar um documento aí, na minha opinião, nesse ponto, né, com o entendimento deles, tá? E o que mais que eu anotei aqui? Enfim, poderia falar mais a manhã inteira aqui sobre a quebra também, tá? Da cadeia de custódia. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Eu entendo que a quebra
você simplesmente não tem como aferir a credibilidade daquele vestígio. E aí entraria aí no 564, né? Falta de forma, tá? Então, você realmente não tem. Lógico, né, que tem coisas que são questionáveis, etc., que podia questionar, e aí eu até tive uma discussão recente com uma pessoa também sobre isso, eu acho que só o perito poderia realmente dizer se aquele vestígio é ou não. Aí a pessoa fala assim, mas daí o perito seria juiz? Entende? Assim, tipo, ele que decidiria se a cadeia de custódia foi quebrada ou não para aquele determinado vestígio. E realmente, né, são coisas para a gente pensar. Se por um lado o juiz não tem todo o conhecimento técnico necessário para avaliar uma quebra, uma eventual quebra, ele é realmente quem tem o poder de julgar, né? Tem muita gente, né, que questiona a vinculação da sentença a laudo também, principalmente porque laudos podem ser questionáveis. Vejo também muita importância da cadeia de custódia em casos de prova emprestada, né, como o caso de direito ambiental, onde você pode pegar ali uma perícia civil e utilizar também para a parte criminal, mas a cadeia de custódia ela não é obrigatória, né, para a parte de perícia civil. Enfim, é muita coisa para ser discutido, né? Eu acho que é um tema que vai levar muitos anos ainda para ser pacificado e precisa realmente de iniciativas como essa, de teses como a da Maria Eduarda, né? De textos aí muito importantes, né, como o da Janaína, enfim, que eu sempre leio, e da participação ativa dos peritos. A minha maior preocupação do não cumprimento da cadeia de custódia é chegar num ponto perigoso que eu tenho visto de questionamento da necessidade da perícia. Eu acho que realmente essa lei, né, da cadeia de custódia, ela já interfere de maneira não legal no trabalho da perícia, colocando outros agentes que podem desenvolver esse tipo de trabalho. Às vezes vejo resistência de peritos em relação ao próprio cumprimento da cadeia de custódia, como se não fosse de bom tom questionar o trabalho deles, e eu acho que o trabalho científico é sempre de bom tom questionar, qualquer que seja ele, né? Quem está na área acadêmica tem seu trabalho questionado 99% do tempo e está tudo bem, e a gente tem que aprender a trabalhar com esses questionamentos, tá? Então, isso é muito importante. E eu acho que deveria ter um esforço, sim, muito grande da perícia em fazer protocolos e buscar o cumprimento máximo da cadeia de custódia, exatamente para mostrar que o trabalho da perícia é indispensável lá, né, como diz o artigo 158, né, para todos os crimes que deixam vestígios, no conceito de ciência forense, todos os crimes deixam vestígios, não existem crimes que não deixam vestígios. Então, acho que é isso, né? E agradeço de novo e repasso aí a palavra para os colegas, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Aline. Devolvo a Maria Eduarda para que faça os comentários e depois abro para quem mais quiser fazer algum questionamento. Eu tenho também, Janaína levantou a mão, passo depois dos comentários agora da Maria Eduarda. Fica à vontade, Maria Eduarda. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Aline e Rodrigo, pelas considerações. Eu anotei aqui uma série de pontos, eu acho que eu vou ir respondendo, já que ambos tocaram em temáticas que são semelhantes, então não vou respondendo cada um em específico, mas acho que a gente vai conversando e falando um pouco sobre os temas de uma maneira mais geral. Iniciando pela questão que o Rodrigo falou sobre os protocolos, quando eu estava escrevendo a tese, porque eu entreguei a tese em novembro, talvez tenha acabado ali outubro, setembro, ainda os órgãos de perícia e as polícias, enfim, até bombeiro, polícia militar aqui no Rio Grande do Sul, eles estavam começando a emitir as suas resoluções internas sobre cadeia de custódia, porque depois da lei veio um boom de resoluções internas de uma série de órgãos sobre cadeia de custódia. Então, quando eu me referia que não tem um protocolo, não que não tenha um protocolo, porque, assim, levando em consideração, o protocolo está na lei, né? 158B diz o que a gente tem que fazer.
Quando eu me referia quando que a gente não tem um protocolo, é de fato um protocolo mínimo, digamos, no sentido de uma aplicabilidade prática comum, que eu acho que foi o que a Janaína falou, e que eu acho que vai vir também com o compêndio que a Senasp está fazendo, que eu estou querendo muito que logo liberem, que é o compêndio sobre cadeia de custódia que está sendo organizado pelo Palhares, né? Se não me engano, é o Palhares que está coordenando esse grupo da Senasp, que eles estão fazendo um compêndio para, de fato, orientar como que essa cadeia de custódia deve ser aplicada. Mas, de fato, em cada órgão tem, e a gente percebe que varia muito também, né? Internamente, claro que dentro da sua realidade, tanto regional quanto econômica, cada órgão cria a sua cadeia de custódia apta a ser aplicada naquele cenário. E falando já, tocando desse questionamento sobre o que o Rodrigo falou, que na prática ele percebe que tem outros problemas mais simples, que não, por exemplo, construir uma central de custódia, como a própria questão dos lacres. Quando eu fiz as visitas técnicas, a impressão que eu fiquei, assim, é que os problemas da cadeia de custódia, em sua grande maioria, eles estão muito mais na cadeia de custódia externa do que na cadeia de custódia interna. Ou seja, quando aquele vestígio chega no laboratório, é claro que uma série de problemas podem acontecer, mas até esse vestígio chegar no laboratório, ali na rua, na coleta mesmo, aí que acontecem a grande maioria dos problemas da cadeia de custódia. E eu percebi isso também nas decisões que eu analisei, que os questionamentos eram sobre coleta, sobre armazenamento, sobre transporte, não eram sobre o exame em si, eram sobre questões que estavam antes. E daí eu já entro também na questão do agente público, que eu questionei muito na minha tese, que eu justamente falei, quem é esse agente público? Que vincula com o preferencialmente do 158 da coleta, né? Que a coleta deve ser realizada preferencialmente por perito oficial. Como assim preferencialmente por perito oficial? Então, quem é que pode realizar essa coleta, sabe? Qualquer agente público que está passando numa cena de crime entende que aquilo é um potencial vestígio, ele pode? Não, não é assim, simplesmente vou chegar numa cena e fazer uma coleta de uma veste, de um DNA, enfim, do que seja. Tem que ter um conhecimento para o manuseio daquilo, tem que saber em que condições aquilo deve ser feito, de que maneira, como que deve ser acondicionado, pode ficar na luz, não pode ficar na luz, tem que colocar em baixa temperatura, não tem que, enfim, então eu enfrentei sim no segundo capítulo essa questão do agente público, que me parece que é isso que a lei traz, como se fosse qualquer agente de segurança pública. Por exemplo, o delegado chega, faz o isolamento, porque teoricamente o delegado tem que chegar e garantir que aquela cena seja inalterada. Então o delegado chega, faz um isolamento e ele poderia fazer uma coleta, ele é um agente público. Sim, possivelmente ele não tem nenhum treinamento. E isso me leva a uma outra questão, que é justamente o fato de que a gente precisa, e que isso não se vê muito, aqui no Rio Grande do Sul eu já estou percebendo que tem até um movimento que tem sido feito, que é a questão de treinamento de envolvidos, de agentes que estão envolvidos nesse manuseio, nessa questão, nessa gestão da cadeia de custódia. Porque não é só o perito ou o agente da polícia que vai fazer uma busca e apreensão que tem que saber as condições mínimas de uma cadeia de custódia. São todos aqueles que de fato estão envolvidos naquela dinâmica de tentar manter a integridade de um vestígio para uma análise. Vamos ver o que mais. Isso eu me identifico muito com o que o Rodrigo falou, da questão da cadeia de custódia da prova testemunhal e da interceptação telefônica, que vem sendo muito falada, e eu ficava com a mesma sensação, tá, mas isso não está na lei, isso não é da lei, não é isso que a lei está falando. A lei está falando de uma cadeia de custódia da prova pericial, de um vestígio. Só que eu entendo, e faço link agora com o que a Aline falou, que a cadeia de custódia não é um instituto novo. A cadeia de custódia é um instituto extremamente antigo,
aplicado na indústria, enfim, em uma série de áreas, e que se a gente for pensar na essência dela, é justamente trazer integridade e rastreabilidade para algo, né? Algo que talvez possa ser uma interceptação telefônica, ou seja, documentar aquela interceptação telefônica, dar uma objetividade ou demonstrar como que aquela prova testemunhal foi feita. É uma cadeia de custódia, não é a da lei, mas é uma cadeia de custódia. Então, eu concordo contigo, acho que sim, que está tendo uma confusão, mas também entendo quem fala sobre essa temática no sentido de trazer esse conceito de cadeia de custódia, usar o mesmo termo para esses cenários. Achei incrível o que tu falou da questão dos princípios, apesar de achar que a integridade é, de fato, muito importante, mas, enfim, já me fez pensar aqui de outra maneira. E definitivamente, e eu já escrevi sobre isso também, só com rastreabilidade que a gente consegue garantir contraditório, ampla defesa e, de fato, questionar. Não existe nem contraditório, nem ampla defesa se não tiver cadeia de custódia, ponto. É isso, assim. Então, digamos que até então a gente não tinha um contraditório efetivo de prova pericial no Brasil, sabe? É disso que se trata. Sobre a ficha de acompanhamento de vestígios, é outra coisa que na lei, para mim, fica que é muito importante, que na lei fica muito vago e que os órgãos de perícia vêm implementando uma ficha, um papel, né? Esse papel pode se extraviar, enfim, uma série de coisas pode acontecer com a tal da ficha. Tem a Polícia Federal tem o SISCRIM, né, que é o sistema de criminalística que eles criaram para fazer digamos, para fazer a cadeia de custódia, tanto que na reportagem da revista da Polícia Federal, em que eles falam sobre o SISCRIM, que é o sistema de criminalística interno deles, eles falam que a base para o desenvolvimento daquele software foi a cadeia de custódia. Ou seja, a ideia é que ali fique registrado quem pegou, como pegou, quando, que horas, de que maneira que foi feito, para quem passou, para onde foi, como voltou. Só que isso, fica só com a Polícia Federal, não só com a Polícia Federal, fica só com a perícia da Polícia Federal. 2, ninguém tem acesso, só eles. Daí, quando eu visitei o INC, eu perguntei, tá, por que que no final não é gerado, sei lá, alguma forma como se exportasse essas informações relacionadas a esse vestígio e pudesse juntar ao processo essas informações, seja, sei lá, na forma de QR Code ou de dados, enfim, mas juntar essas informações. Daí eles falaram, não tem porque quem quiser que peça para o juiz e o juiz nos notifique e a gente apresenta os dados, sabe? Eu perguntei também, e por que já que a perícia da Polícia Federal ela é vinculada à polícia, né? Ela não é um órgão independente, por que na parte da delegacia, ou seja, na parte de investigação anterior, em momentos de busca e apreensão, enfim, em que os agentes da Polícia Federal fazem essa parte da cadeia de custódia externa, por que eles também não usam esse SISCRIM, o sistema de criminalística? Porque daí tu consegue integrar a cadeia de custódia externa, cadeia de custódia interna, e tu consegue ter todo um fluxo de rastreabilidade desse vestígio. E daí a resposta que eu tive é porque os delegados não queriam, num sentido de quase que sei lá, uma incompatibilidade entre a investigação e a perícia, do tipo assim, nós não vamos usar o software que foi desenvolvido para a perícia, porque a gente tem a nossa maneira de fazer, assim. Então, são questões que, se fossem de fato enfrentadas, iam auxiliar em muito. Se esse SISCRIM fosse difundido pelo Brasil, ele também ia auxiliar em muito nos outros órgãos de perícia estadual. E é isso, assim, a impressão que eu tenho é que não tem esse esforço também por parte da perícia para tornar essa cadeia de custódia algo de fato aplicado na prática. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui.
algo que acho que a Aline comentou também, que eu vou não, só vou acabar antes a questão isso da pesquisa jurisprudencial, grande maioria levada em nulidade tem que demonstrar o prejuízo, então concordo com o que o Rodrigo falou na pesquisa que ele fez. Não houve, e o Rodrigo tinha me perguntado se dos dados que eu levantei, se houve alguma mudança na forma de agir após a lei, e na verdade não, a única coisa que acontece é que agora a gente usa a lei, né? Usa o que diz, olha só, tem o artigo 158A, o B, 158A que tem que ser seguido, mas os questionamentos eram basicamente os mesmos. E outra questão que eu queria falar, que eu achei bem importante, da integridade do vestígio. Agora que eu estou estudando no pós-doc a questão dos erros forenses, tem algo que a gente trata muito, que é o efeito backlog, que é quando fica muito tempo armazenado o vestígio no laboratório até que seja feita a análise, ou quando... Por isso que é tão importante, não é simplesmente chegar e fazer uma cena de crime, né? Tem uma ciência para fazer uma cena de crime, tem que saber, de fato, quais os vestígios que devem ser coletados para que não se colete vestígio demais, que fique armazenado sem necessidade, ou que não se colete vestígio de menos, que vai faltar para demonstrar. Então, de fato, cena de crime é uma ciência que tem que ser muito estudada. Mas o efeito backlog é quando fica armazenado por muito tempo, e é aquilo que o Rodrigo falou, olha, a gente tem que manter para contraprova, tem, porque às vezes a gente precisa entender que naturalmente aquele vestígio vai se degradar. Então tem que aceitar isso. E tem pouquíssimos estudos que demonstram as consequências do armazenamento desses vestígios por longos períodos, que é parte da cadeia de custódia, né? Que é a parte do armazenamento. Tem um artigo, salvo engano, é do Rio, Rodrigo, que eles demonstram justamente o armazenamento da cannabis por 30 meses ou mais. É da Ana Flávia. É do Rio? Não, é de Brasília. Isso, de ela é Brasília. perita do PCDF. Da PCDF, né? Porque ela apresentou também esse trabalho no ENCFOR uma vez, depois eles publicaram um trabalho muito legal. Esse, né? Nesse trabalho deles da PCDF, eles fazem, então, eles veem a quantidade de falsos inconclusivos, ou seja, tu não saber se é falso positivo ou falso negativo, ou se deu positivo para cannabis ou não, a quantidade de falsos inconclusivos com o tempo de armazenamento desse vestígio. Ou seja, de 30 meses a mais, a quantidade de falsos inconclusivos é muito alta. Ou seja, há uma degradação daquele vestígio, aquele armazenamento não está sendo de fato efetivo. A gente não pode, talvez, confiar tanto nessa prova se for feita 30 meses depois. O que acontece, né? Se a gente parar para pensar no tempo de tramitação dos nossos processos, às vezes a perícia é feita 1 ano depois, 6 meses depois, às vezes é pedido contra a perícia, contra a prova, muito tempo depois. Então, definitivamente, a integridade, essa ideia do efeito backlog, é algo que a gente precisa falar muito. Outra questão que eu trouxe novamente é isso de protocolizar, né, que cada vestígio tem a sua característica, começo, meio e fim, que a Aline falou, eu acho isso muito importante. Entender que a cadeia de custódia de um DNA é uma, a cadeia de custódia de uma droga é outra, a cadeia de custódia de um projetil de balística é outra totalmente diferente. E nem todas vão seguir o passo a passo do 158B, e é por isso que eu questionei tanto aquele passo a passo. Para que a gente precisa disso, sabe? Não é todos que vai ter isolamento só para começar, que é a primeira etapa da cadeia de custódia, né? Porque não é tudo que é lugar que a gente precisa isolar. O que vai ter isolamento? Local de crime. Assim, tem outros locais que a gente não precisa isolar. Daí, se tu não tem o isolamento do 158B, quebrou a cadeia? Não faz sentido, assim, se naquela prática não precisa de um isolamento, para que a gente vai precisar, sabe? Por que a gente vai entender que teve uma quebra da cadeia? Vamos ver o que mais que eu tinha aqui.
E é isso, o que eu acho que a gente tem que entender, que eu escrevi até onde que eu escrevi sobre isso? Acho que foi num artigo com o professor Nereu, agora não lembro exatamente. É que da questão do vestígio, agora me recordei. A questão do vestígio, a doutrina e a jurisprudência já vem entendendo que aquele conceito de vestígio não é um conceito taxativo, não é só aquilo que a gente tem que seguir. É óbvio que ele tem que ser, estendido para uma série de tipos de vestígios, dado digital. Isso eu parei para pensar, sabe, a lei foi promulgada em 2019. Sei lá, uns 70, 80% das perícias feitas pela Polícia Federal é de dado digital, e daí tu não tem no conceito de vestígio, sabe, um elemento material, assim, totalmente desconectado da realidade prática. Mas se a gente busca as bases do debate legislativo sobre esse ponto específico, que era o conceito de vestígio, a gente entende o porquê que na lei está assim. Porque não tinha praticamente nenhum perito lá, nenhuma pessoa, um pesquisador, alguém da parte técnica para dizer: "Olha, a gente precisa pensar também nesse sentido, a gente precisa pensar vestígio como algo muito mais abrangente". E a última coisa que a Aline falou, que também me preocupa muito, que é flexibilizar a cadeia de custódia, é se questionar a necessidade de fato de uma perícia. A gente está vendo isso no debate do novo Código de Processo Penal, né. Tanto que a própria PCF fez uma cartilha apontando, uma série de problemas que vêm sendo colocados no debate do novo Código de Processo Penal, flexibilizando tanto a necessidade de perícia, quanto a necessidade de cadeia de custódia. É caro fazer perícia e é caro fazer cadeia de custódia. E é a única forma que a gente tem de tentar objetivar um pouco esse procedimento. Então, tem que ver até onde também é de interesse político que se tenha uma perícia forte, né. Acho que esse é um debate que a gente tem que também trazer e entender. Mas acho que eu vou parar por aqui, que eu vi que o Vinícius também gostaria de fazer comentários e a Jana, e me coloco mais uma vez à disposição. Agradeço a fala de todos. Perfeito. Aline e Rodrigo também, se quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Agora a gente pode abrir, os outros colegas, Roberto, Gabriel, Gustavo, fiquem à vontade. Janaína também tinha levantado a mão. Acho que esse seminário, esse encontro é super interessante, porque uma das propostas do seminário é exatamente trazer essa interdisciplinariedade. E o tema da perícia, da cadeia de custódia, traz essa relação muito clara e traz uma dificuldade que a gente está vendo aqui de transplantar esses conhecimentos, que são conhecimentos específicos para o direito, né? O direito quer uma resposta fácil, o juiz quer uma resposta fácil ali para resolver o caso. E eu, vendo aqui os debates e lendo o formulário da Maria Eduarda, comecei a pensar as consequências, né, desses princípios traçados para alguns debates específicos do direito, né? Tu mencionou rapidamente, Maria Eduarda, a questão da valoração e das consequências, dos reflexos, no caso de descumprimento da cadeia de custódia, e esse é um dos temas mais debatidos, né, dentro do direito. Qual a consequência se houver um descumprimento? Vocês têm falado, olha, esse descumprimento ele pode ser mais relevante, menos relevante. Agora, no final, tu falou do isolamento, que pode ser desnecessário. Então, no direito, a gente quer uma resposta fácil. Cumpriu ou não cumpriu? Atendeu ou não atendeu os parâmetros da cadeia de custódia? E aí a consequência vai ser simplesmente considera como ilícito se houver qualquer tipo de descumprimento ao longo das etapas da cadeia de custódia, ou, como o Badaró propõe, por exemplo, não vai ser uma ilicitude da prova, eu vou poder considerar ela, mas eu vou dar uma valoração menor conforme maior for a violação da cadeia de custódia. Então, eu queria te perguntar como que tu vê esse debate e quais as contribuições da tua tese para essa questão específica. E eu vi que a tua pesquisa jurisprudencial é bem interessante, que mostra que o impacto é bem pequeno, né? São pouquíssimos os casos onde tem um reconhecimento específico de violação da cadeia de custódia. Então, como que tu vê isso? Quais as consequências para o direito? Como que a gente traz toda essa complexidade desse debate das outras áreas para dentro do direito e como que tu vê, né, essas relações? Basicamente seria essa a minha pergunta. Passo para a Janaína. Quer fazer uma pergunta, Janaína? Fica à vontade.
Gente, bom dia. Vou manter minha câmera fechada, porque eu estou corrigindo prova desde manhã e ainda estou em pijamada. Mas obrigada pela sua exposição, Maria Eduarda, e também obrigada, Rodrigo e Aline. Foi muito interessante escutar vocês. Eu queria saber, né, assim, eu e o Caio Badaró, nós chegamos a escrever um texto falando sobre o momento, né, em que a cadeia de custódia deve ser examinada, justamente problematizando um pouco esse debate entre o professor Geraldo Prado e o professor Gustavo Badaró, né, que seria uma questão de admissibilidade ou seria uma questão de valoração, e a gente até conseguiu, né, a concordância do professor Gustavo Badaró no sentido de que mesmo que a cadeia de custódia seja uma questão do momento da valoração, né? E, portanto, uma prova ela deve ser admitida e tal, e depois pensar sobre a cadeia de custódia, mesmo nessas situações, nestas ocasiões, a gente veria a questão da cadeia de custódia, né? A respeito da quebra ou não da cadeia de custódia, isso seria uma questão prejudicial a decisões outras e anteriores à sentença, né? Decisões interlocutórias que estão dentro do processo. E isso, assim, faz muito sentido se a gente olha para o Brasil e a gente tem decisões importantíssimas, por exemplo, de decretação de preventiva, e que têm efeitos macro, né, para o nosso sistema de justiça. Então, eu queria saber se você chegou a também se posicionar a respeito disso na sua tese. E também eu queria saber se na tese você fala sobre as consequências desse tema tão fundamental, não é, para a fiabilidade das provas, portanto, no objetivo de minimizar erros e de construir melhores fatos, né? Se você tocou nesse tema ou as suas consequências para o juízo por jurados. Você chegou a ver isso também, porque também acho importantíssimo, né, que a gente pense de que modo os juízes leigos devem atuar, né? O que a gente espera deles quando o tema é tão específico, porque, e ao mesmo tempo, diria eu também, né, a questão pior é que o juízo por jurados não é uma decisão motivada, porque juiz de direito e juiz leigo, no que refere a provas tão específicas, não é? Eles não são tão diferentes assim. Isso a gente vê no próprio o Fred Schauer, nos livros dele, desde do Playing by the Rules, ele já falava sobre um raciocínio não tão diferente assim entre juízes de direito e juízes leigos, quando a gente está falando sobre conhecimento de fatos. Então, queria te escutar um pouquinho a respeito disso, Maria Eduarda. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Aline e Rodrigo, querem contribuir com mais alguma questão? Que daí eu, depois de todos os comentários, eu repasso para a Maria Eduarda, Gabriel, Roberto, Gustavo. Fiquem à vontade. Eu vou, Rodrigo. então, fazer mais algumas colocações aqui. Algo que a professora... primeiro, dar uma resposta aqui para essa questão da necessidade de ter realmente análise sobre o tempo em que um vestígio ainda é confiável. Isso, sem dúvida, é essencial. E vou falar mais. Na prática, todo mundo morre de medo de dar uma resposta sobre isso. Porque acha sempre que se eu responder que não é mais possível examinar, e for possível, entendeu? No DNA isso é contínuo. Toda hora se pergunta se ainda pode ser feito, por quanto tempo é confiável, e ninguém quer dar essa resposta. Então, o único jeito de dar essa resposta é realmente tendo inúmeros testes laboratoriais que demonstrem, nem que seja estatisticamente, que é possível ou não utilizar aquilo. Mas o que eu queria falar era sobre outro ponto, sobre a ideia de novo, do agente público, né, e da necessidade desse agente público ser o perito, né? Eu acredito, sem dúvida, que não pode ser qualquer agente público, mas tem agentes públicos, e aí vou tomar o exemplo que a professora Aline também falou, da perícia ambiental, tem agentes públicos que devem ser responsáveis. Por exemplo, o fiscal ambiental, o agente do
órgão ambiental, porque se aquilo ali eventualmente tiver, ou eventualmente puder ter aquela conduta ser caracterizada como um crime, tem que ter iniciado a cadeia. E também coloco aí o agente de tributos. Esses agentes públicos têm responsabilidade, sim, pela preservação da cadeia desde o início. Então, pode não ser para todos, mas também não é só para o perito. Eu acho que tem agentes públicos que precisam se responsabilizar, sim, pelo esse início. Tá? Só isso que eu queria colocar. Certo. Então, devolvo para Maria Eduarda. Pode fazer as considerações em relação ao que comentamos agora e também fazer algum encerramento, se ninguém mais quiser contribuir. E, mais uma vez, te agradeço muito pela tua participação. Acho que o debate foi bem interessante para a gente instigar. Gustavo levantou a mão, pode também comentar se quiser, mas fico muito feliz com esse debate, para a gente instigar que se explore cada vez mais esse tema e as relações entre as áreas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Maria Eduarda, Aline, Rodrigo. Fique à vontade, Maria Eduarda, e Gustavo, se quiser participar também, fique à vontade para fazer mais algum questionamento. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Maria Eduarda, professor Rodrigo, professora Aline. Quem está falando, na verdade, aqui é Gabriel Bulhões, porque eu e o Gustavo, a gente está dividindo apartamento aqui em Porto Alegre. Estava com os dois aqui Gabriel, ligados. tudo bom? Tudo bem? E aí eu saí do meu para não dar uma microfonia aqui, para ficar só no laptop que está ligado. Maria Eduarda, parabéns. Já conheço, enfim, já tive algum contato com o teu trabalho. Sempre digo que ele é necessário, né? Um trabalho de peso, de fôlego numa área muito importante, com uma discussão muito urgente no Brasil. E minha dúvida vai mais no sentido assim organizacional e institucional, no que vocês enxergam, e também o professor Rodrigo, a professora Aline, quem puder contribuir nesse sentido. Quais instâncias no Brasil, institucionais, acadêmicas, enfim, organizacionais de qualquer ordem, podem ocupar esse vácuo de tentar fazer protocolos, ainda que setoriais, né, algum tipo de regulamentação administrativa para a gente chegar em um detalhamento procedimental que viabilize até o melhor aproveitamento do que está na lei, com essa inovação da lei anticrime, né, do 158A e seguintes. Assim, como é que a gente pode tentar articular isso no Brasil e a partir de quais instâncias vocês acham que seria adequado fomentar esse debate? Né? Enfim, seria nesse sentido assim, uma preocupação prática de avançar nesse trato institucional da matéria, desde o ponto de vista teórico e acadêmico, mas também pragmático, prático operacional. Seria isso. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Gabriel. Obrigado aí por estarem participando. Maria Eduarda, fica à vontade, vários questionamentos aí para a gente ir pensando. Obrigada, Vinícius. Enfim, Jana, Gabriel, obrigada pelos questionamentos. Eu vou começar de trás para frente, vou começar pelo do Gabriel e acabar com o do Vinícius, porque, sem dúvida, o questionamento do Vinícius é a pergunta de ouro, né? Disso tudo. Sobre a questão que o Gabriel colocou, eu acho, enfim, eu entendo bem a preocupação dele, principalmente porque a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos na questão da investigação interna. Então, eu acho que a gente tem que entender duas coisas. A primeira é o que está posto na lei, e o que está posto na lei serve para questões de processo penal. Então, se a gente for pensar, né, nesse âmbito, nessa seara, me parece que, levando em consideração uma perícia oficial, que é uma perícia sob concurso, enfim, que é aquela legitimada para fazer as perícias em cada caso, a Cenasp, nesse cenário, seria o órgão principal para criar esses protocolos e também cada setor interno dos órgãos de perícia para seguir uma normativa, digamos, da Cenasp ou criar suas normativas internas para aplicar nos seus órgãos de perícia dentro da sua realidade econômica, enfim, administrativa e tudo mais. Mas se a gente for pensar em investigações internas, por exemplo, que vá produzir uma prova que pode vir a colaborar num procedimento criminal, a gente tem que se espelhar, sim, nessas normativas que são utilizadas pelo setor público. E isso eu tenho tentado estudar e ler um pouco, inclusive sobre compartilhamento de provas a nível internacional. Será que uma prova que foi produzida nos Estados Unidos ou enfim, na Europa,
sobre uma legislação totalmente diferente, que talvez não tenha uma regulamentação e um regramento de cadeia de custódia, pode ser utilizada aqui no Brasil, sem que tenha essa rastreabilidade, sem que tenha essa possibilidade de contraditar essa prova. Esse é outro debate que a gente tem que trazer para dentro dessa seara da cadeia de custódia também. Então, eu acho que o principal é ter os órgãos públicos, Senasp, órgãos de perícia que regulamentem, e o setor privado ter uma inspiração nesses órgãos públicos para manter um mínimo que seja de controle, de rastreabilidade. E acho sim que tem que ter, não é só porque está no Código de Processo, que teoricamente seria no setor público a aplicação, acho que no setor privado, inclusive, digamos, levando em consideração que talvez tenha uma maneira mais, tenha mais dinheiro, tenha uma maneira mais efetiva de fazer a cadeia de custódia, aí sim também a gente tem que questionar para que essas provas e investigações internas também sejam produzidas sob a ótica de uma cadeia de custódia bastante íntegra. Do agente público que o Rodrigo falou, na verdade, o que eu dizia, Rodrigo, sobre o preferencialmente, sobre o ser o perito, é naquele preferencialmente da coleta, sabe? Acho que na coleta, não deveria ter o preferencialmente, deveria ser o perito criminal a fazer esses tipos de coleta. Mas concordo exatamente com o que tu falou, que não é só o perito responsável por manter uma cadeia de custódia. Tanto que eu fiz o comentário no sentido de que uma série de outros agentes públicos também tem que ter o treinamento e saber como fazer o mínimo dessa custódia. Seja agente de polícia, seja o delegado, seja um bombeiro, policial, militar, todo mundo que está envolvido nessa dinâmica fática tem que ter, então, o conhecimento tem que se responsabilizar também por essa cadeia de custódia. Sabe que isso que o Rodrigo comentou sobre que ninguém quer falar da questão do vestígio, o tempo que pode ser utilizado, vestígio ou não. Na verdade, a impressão que eu fico é que poucas pessoas querem falar de que erros e problemas podem acontecer. E, assim, cadeia de custódia, cada vez eu venho estudando mais, e, assim, cadeia de custódia é um mecanismo de controle de erro forense e é um mecanismo de efetivação de direitos e garantias processuais. Assim, ponto. A gente não consegue garantir uma série de garantias processuais sem que a gente tenha cadeia de custódia. Inclusive, a gente dá a maior controlabilidade, a gente entrega uma prova de melhor qualidade que reflete num juízo muito mais coerente com os fatos, ou seja, a gente precisa de cadeia de custódia para, de fato, garantir, como eu coloquei no artigo com o professor Nereu, uma decisão de melhor qualidade. Quando eu fui no ENC desse ano palestrar e eu falei sobre a minha pesquisa de pós-doc, que é sobre erro forense, as pessoas me diziam assim, os peritos me diziam assim: tá, o teu tema é muito legal, é muito importante a gente pesquisar isso. E, de fato, eu fiquei super feliz que a minha palestra estava bem cheia, eu nem esperava tanto, sabe? Mas todo mundo me dizia: mas tu não pode usar a palavra erro, porque a palavra erro afasta. E eu disse: mas eu vou usar o quê? É erro. Isso é um erro, sabe? É inerente do ser humano errar, e a gente precisa de uma cadeia de custódia para evitar esses erros. Inclusive, até tem um artigo que está sobre revisão que eu falo sobre isso. Então, assim, tem que quebrar essa cultura de que a gente não pode entender prova pericial como tendo um erro. Elas têm uma série de erros, e a cadeia de custódia está aí para reduzir a possibilidade desses erros. Então, é uma cultura institucional de entender que a prova pericial não é aquela rainha das provas inquestionável, que tem uma série de erros. Sobre a questão da Jana, não falei sobre esse tema em juízo por jurados, Jana, não tive fôlego, mas tenho lido bastante, principalmente daquela questão do efeito CSI, que, na verdade, pelo que eu tenho lido dos artigos, é muito mais um efeito que se descreve do que, de fato, um efeito que se comprova na prática, porque as pesquisas têm mostrado que não tem tanto esse efeito CSI. E eu li o teu artigo do Caio sobre o momento da cadeia de custódia. Eu li depois de entregar minha tese já, eu lembro, salvo engano, foi do boletim do IBCCRIM, né? Eu tenho essa memória.
E, de fato, quando eu li aquele artigo, eu me identifiquei muito porque, enfim, acabei nem falando contigo e com o Caio, mas isso, no Conjuro. Mas eu escrevi um artigo para o livro em homenagem ao professor Nereu, que saiu, sobre a necessidade do juiz de garantias para assegurar o contraditório da prova pericial em relação à cadeia de custódia. E digamos que eles quase que casam, assim, essas temáticas, no sentido da gente entender que essa prova, antes de entrar no momento processual, deveria ter, digamos, como se fosse uma audiência para conseguir contraditar de fato esse laudo antes que o juiz que vai julgar a causa tenha contato com essa prova. Então, eu acho que aquele artigo de vocês é pontual, assim, de fato, é uma questão prejudicial a uma série de outras decisões, mas, de novo, acho que no nosso ordenamento jurídico, como está posto hoje, não tem como implementar isso, apesar de fato, concordar com vocês em tudo. E para finalizar, a questão do Vinícius sobre o que eu acho da ilicitude, se é ou não é, eu acho que a lei como tá, ela não ajuda muito, assim, a gente não consegue. Eu acho que a gente não pode flexibilizar a cadeia de custódia. A cadeia de custódia tem que ter, assim, tem que ser taxativa, a gente precisa ter uma cadeia de custódia, a gente não pode aceitar a prova que não tem a cadeia de custódia, porque a gente não consegue aferir a rastreabilidade, a integridade, nada disso. Isso é uma coisa, tá? Eu acho que uma prova sem cadeia de custódia não poderia ser utilizada. A outra coisa é como que está o nosso ordenamento jurídico. Acho que a nossa lei não ajuda para isso. Acho que teríamos que ter normativas no sentido de, num caso de DNA, isso tem que ser seguido. Num caso de tóxicos, isso deve ser seguido. E, a partir de cada caso, tentar entender se naquela questão teve ou não a violação da cadeia de custódia. E se teve, essa prova não pode ser utilizada. E aí que entra a minha propositura também, que é questionar o perito, se o perito também entende por que teve a violação, se aquele vestígio de fato ele não foi mantido de maneira íntegra como deveria. E em cada caso concreto a gente analisar. Eu não acho que se possa, de uma maneira geral, dizer, olha, se uma das etapas do 158B for violada, a prova ilícita a gente não vai usar. Eu acho que como está posto não funciona na prática, mas eu concordo que uma prova que tem cadeia de custódia violada, ela é ilícita e ela não pode ser utilizada. Então, é isso, digamos que não conversa a nossa legislação com a prática e com a consequência jurídica. Não se pode flexibilizar uma prova na qual a gente não tem uma confiança, não tem como rastrear. Mas a nossa lei e a prática, elas não ajudam, sabe? Para que isso seja de fato implementado. O que volto naquilo que a Aline falou, está sendo flexibilizado e tudo que a prova está entrando, com ou sem cadeia de custódia. Então, acaba sendo pior se a gente não tem um regramento que seja mais específico, assim, digamos. Mas eu vou parar por aqui, porque eu já vi que a Aline, o Rodrigo e também o Roberto levantaram a mão. Mais uma vez, eu agradeço a colocação de todos. Não sei se respondi, enfim, mas fico aqui para a gente seguir dialogando. Obrigada. Tá, ótimo. Obrigado, Maria Eduarda. Roberto, quer fazer uma consideração? Fique à vontade. Obrigado, Vinícius. Bom dia para todos e para todas. Na realidade, assim, eu vou tentar ser breve, porque, embora esse assunto mereça, obviamente, muita discussão, eu parabenizo justamente a Maria Eduarda e todos aqueles que estão discutindo esse assunto, porque eu venho discutindo também, desde meu lugar de assistente técnico, principalmente, esse assunto. E aí Maria Eduarda e me parece que a Aline falaram também sobre esse assunto, porque quem muitas vezes se atreve a falar dos erros periciais que existem, não em todos os casos, mas eu, desde meu ponto de vista, em 80% dos casos, somos massacrados diante de um tribunal, numa audiência, inclusive.
E eu acredito firmemente, inclusive, que esse trabalho do assistente técnico veio justamente para enriquecer todo o processo. Por quê? Porque a gente não pode falar de uma supremacia da prova pericial criminal por parte de um órgão oficial, né? Os juízes e as partes têm que estar abertos justamente, mentalmente falando, a que essa perícia pode conter erros, né? E a função do assistente técnico e a minha função vem sendo essa, demonstrar que existem erros, e principalmente na cadeia de custódia. Erros, gente, que assim, são inacreditáveis e que muitas vezes não são considerados nem pelos juízes, nem pelos promotores e muito menos pelos jurados em um tribunal do júri. E isso, particularmente, eu acho, e não acho, na realidade, considero muito, muito grave, porque eu geralmente demonstro com provas e de uma forma bem clara que existe, por exemplo, erro na cadeia de custódia, onde aparecem e desaparecem vestígios que são importantes em quantidade e qualidade, e ninguém dá assim, a mínima atenção para isso. Tá? Isso era um ponto. Outro ponto, na realidade, que falaram ali de protocolos, eu queria dizer, não sei se é considerado realmente um protocolo, mas temos os POP. Na realidade, nós não temos. Os peritos criminais têm os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, que datam de 2013, onde eles têm o passo a passo de como deve ser feita uma perícia, e inclusive ali dentro está incorporado a questão da cadeia de custódia. Porém, eu considero que ainda falta a participação de peritos oficiais nessa questão da criação de políticas públicas, faltaria, inclusive, a participação de assistentes técnicos que temos uma outra visão da prova pericial, né? Porque nosso trabalho justamente é verificar se tudo foi feito de acordo aos protocolos e aos princípios científicos, e me parece que isso está faltando, como também está faltando, e ainda eu não consigo, e eu coloquei ali uma pergunta, digamos, não consigo entender ainda por que no Brasil não existe uma carreira de nível superior em criminalística, como existe já em outros países da América Latina. Lembrando que a Argentina, por exemplo, tem a carreira onde eu me formei, tem a carreira de criminalística como curso superior há mais de 42 anos. E o Brasil ainda não tem nem, eu acho, pensado essa possibilidade dessa forma. Então, eu quero finalizar por ali, né? Mas é óbvio que podem contar comigo para essa discussão, porque realmente acredito ser um debate muito necessário. Obrigado. Obrigado, Roberto. Professora Aline, fique à vontade. Desculpa, o meu é bem rapidinho, né? Só comentar sobre o erro, né? Quando a Maria Eduarda falou isso, o erro, ele não quer dizer que a prova está errada. Não sei se as pessoas entendem isso, né? Quando a gente... Isso também precisava que o pessoal do direito entendesse isso também. Quando você faz medidas, né? Qualquer procedimento científico laboratorial, você tem... você precisa ajustar o aparelho, você precisa calibrar, você precisa indicar erro e desvio padrão, média, erro e desvio padrão. É uma coisa assim, é tão clássico isso num qualquer procedimento laboratorial de graduação em qualquer nível. Então, quando você indica erro e desvio padrão, você está dando ideia de exatidão e precisão. Só isso, não quer dizer que a prova, e lógico, existem outros erros, mas o erro que eu estou falando de medida, né? E a gente vê laudos e laudos e laudos que não tem uma indicação de como o aparelho foi calibrado, quantas medidas foram feitas, como que foi feito aquele tipo de análise, que é a coisa mais comum
que existe em qualquer laboratório que a gente ensina química, vamos supor, pegando aqui o exemplo de química. Eu acho que a única prova que apresenta isso é o DNA, né? Pela própria natureza da coisa, talvez pelo DNA, enfim, tem outra história antes da ciência forense fora, e uma série de coisas, tá? Mas seria importante a gente entender isso, né? Que a credibilidade da prova passa por essa medida também. E não necessariamente você vai invalidar. E ensinar o pessoal do direito que uma prova com 80% de precisão jamais pode ser uma prova ruim, né? Que não está dentro dos 20%. Então, a pessoa precisa começar a entender também essa questão numérica, que é importante, tá? Da gente colocar. E, né, o Roberto aí falou por que não existe, né, uma parte de criminalística. Na verdade, que não deveria ser criminalística, deveria se chamar realmente um curso de ciência forense, né? Para você ter o cientista, né? Eu tive um tempo fora, né? No estágio no exterior da FAPESP, e lá eles tinham o curso de ciência forense dentro do Departamento de Administração da Justiça, exatamente colocando todos esses conceitos, né, que são importantes, tá? Mas eu acho que o maior problema aí, né, seria aí um conselho de classe que deveria ser feito. Por exemplo, a gente tem quando você faz qualquer análise, né, para fora da universidade, enfim, você tem que pôr a responsabilidade técnica, né? Então, por exemplo, a gente tem o número do CRQ, etc., que você tem que assinar aquele documento. Então, acho que isso seria muito importante, né, também, se eventualmente viesse criado um curso de ciência forense, você ter a responsabilidade técnica desse cientista, né, que vai fazer essa análise e colocar, e estabelecer padrões, tá? Então, é só esse comentário, né? Eu não sei por que existe essa resistência em se falar de erro, sendo que qualquer método laboratorial, inclusive quando você vai fazer qualquer exame de sangue, qualquer coisa, você tem a margem lá, né, de tanto a tanto, nunca um cálculo perfeito, isso é inerente, você tem relatório, erro sistemático, uma série de erros que podem influenciar aí a prova, e não necessariamente você indicar erro quer dizer que a prova está errada, né? Isso é importante também a gente entender, tá? Obrigada. Obrigado, Rodrigo. Queria comentar mais algo, professor Rodrigo? Na verdade, eu ia encaminhar por esse lado aí do erro e enfatizar o que a Maria Eduarda falou, que não é nenhuma questão, como a professora Aline também comentou, só do pessoal do direito perceber, mas dos colegas peritos entenderem que é importante mostrar o erro, né? Como para qualquer ciência. E aí eu vou além do erro experimental que a professora falou. Eles não querem discutir problemas formais também, eles não querem discutir, eles preferem fugir. Eu já fui impedido de apresentar um trabalho num congresso com os colegas peritos, porque eu discutia a necessidade, a possível necessidade de termo de consentimento em doadores, para doadores de material genético. E eles não querem discutir isso, eles preferem fazer a fala que fizeram com a Maria Eduarda, de que você não pode falar sobre isso, que coloca em xeque o nosso trabalho. Mas é isso que se faz na ciência, se coloca em xeque. E só assim a ciência se desenvolve, né? E daí vem frases como também a Maria Eduarda colocou, né? Quem quiser que peça os dados da FAV. Ou melhor ainda, eu não sou advogado dessa pessoa. O advogado dela que peça. Quando eu acho que nós, como Estado, temos toda a obrigação de dar essa proteção. Somos o primeiro que devemos proteger aquele que responde criminalmente, né? E aí, dentro desse contexto, o colega perito tem essa visão que eu prefiro chamar de policialesca, de achar que não quero discutir nada, o que eu fiz não merece, não deve ser discutido, e se alguém tem algum questionamento, que questione oficialmente, e aí sim eu vou pensar em discutir. Então, isso para mim é completamente errado, e Maria Eduarda, também o Roberto, eu já passei também por essa situação, o Roberto falou no caso dele como assistente, de sofrer no tribunal, e a Maria Eduarda falou também do evento que ela participou, e eu já passei por isso. E uma última fala muito rapidinha que tem a ver com essa coisa de
assumir ou não uma cadeia de custódia, quer dizer, não assumir, o ideal seria não assumir uma cadeia de custódia exatamente igual para todos os vestígios. Sabe o que eles estão criando agora aqui? Que nos vestígios de entorpecente, você vai precisar fotografar o entorpecente desde o primeiro momento, na coleta, na recepção do envelope. Quer dizer, eles querem também criar uma espécie de local do entorpecente. Eles querem criar isso, porque eles entendem que é tudo igual. Eles não conseguem administrar que as coisas são diferentes e entram de forma diferente na perícia. Só isso. Certo, obrigado, professor Rodrigo. Maria Eduarda, quer fazer mais algum fechamento depois dessas últimas considerações? Fica à vontade. Acho que era isso, Vinícius. Queria deixar meu agradecimento mais uma vez. É bem interessante que já falei algumas vezes sobre a minha tese, depois que eu defendi, cada vez que eu falo, a gente acaba se questionando mais e mais, no formulário do seminário, lá no fim, tinha questões que decorreriam, né, da minha pesquisa, então cada vez eu percebo que tem mais questões que se deve pensar, que a gente deve debater. Então, fica aqui meu agradecimento mais uma vez por proporcionar esse espaço também, esse espaço de diálogo, esse espaço de crescimento, que é sempre muito importante, seja na academia, seja, enfim, num espaço público, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre cadeia de custódia, que eu sempre digo, quando a gente está falando de cadeia de custódia, a gente está falando de garantias processuais e de direitos fundamentais. Então, fica mais uma vez o meu agradecimento ao Rodrigo, a Aline, Vinícius, a Jana, a Gabriel e o Gustavo, que estavam por aí também, o Roberto, e estou sempre aí à disposição, caso queiram continuar dialogando de alguma outra maneira, por e-mail, Instagram, WhatsApp. É sempre um prazer muito grande falar sobre esse tema. Obrigada. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado a todo mundo que estava assistindo. Gabriel, Roberto, Janaína. Muito obrigado, professor Rodrigo, professora Aline, pela participação. E encerramos, então, nosso ano do seminário. Voltamos no próximo ano com mais teses. Obrigado a todos vocês. Boa semana e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa semana.